O secretário de Educação lá da cidade de Indaial, Manuel Felipe Boaventura, e nós vamos falar com ele sobre o assunto que a gente iniciou a repercussão aqui na semana passada. Na sexta-feira estiveram aqui os vereadores lá da cidade de Indaial, o Dudu Cunha, o Eduardo Cunha e também a Ilane Pickler, que são são 2 dos 5 vereadores que assinaram aí um pedido de uma comissão especial de inquérito e que ainda não está formalizada, né, aprovada pela Câmara de Vereadores lá de Indaial, mas claro, o pedido em si já repercute, que é em função da questão da merenda escolar lá na cidade de Indaial. Houve uma mudança, uma troca na empresa que fazia o fornecimento e a situação então está repercutindo por lá, e a gente conversa hoje sobre esse tema com o secretário de Educação, Manuel Felipe Boaventura. Manuel, muito bom dia, seja bem-vindo aqui aos Estúdios da Cultura. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura, um bom dia especial a todos os servidores da educação aqui da região, desejar a eles uma boa semana de trabalho, e é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Muito bem, Manuel, a gente repercute desde a semana passada essa situação, vieram os vereadores aqui, passaram os motivos, né, que querem essa investigação, deixaram muito claro, né, que não há nenhum indício de irregularidade já comprovado nessa situação, mas que essa comissão especial ali, o objetivo seria investigar, né, o que aconteceu. A gente já conversava um pouco aqui nos bastidores, mas vamos contextualizar então essa situação. Por que a Prefeitura de Indaial, a Secretaria de Educação de Indaial, resolveu fazer essa troca no fornecedor, trocar o fornecedor que fornecia as merendas escolares lá da cidade? Bom, eu assumi a secretaria em janeiro, dia 1º de janeiro deste ano, e logo que eu assumi a secretaria, já me procuraram e falaram, ora, fiquem em alerta, né, que tem algumas situações em relação a esse contrato da alimentação. Então, assim que começaram o início do ano letivo, a gente foi acompanhando e foi percebendo a falta de qualidade e cumprimento, né, do contrato da alimentação. Como eu já falei em outras oportunidades, em nenhum momento faltou, né, alimento ou algo do gênero, mas não foi cumprido, né, contratualmente com os itens do cardápio ou com as informações nutricionais. Então, só nesse período, né, até maio, eu notifiquei 14 vezes a empresa de falhas no contrato, né? Então foram sucessivos erros, desde troca de cardápio, de não atender a questão nutricional. Nos últimos 60 dias, por exemplo, de proteína, era só frango, né? Não tinha nenhuma proteína bovina, nenhum outro tipo de alimentação. Então foi decaindo muito a alimentação. E chegou ao ponto, e aí foi no dia que eu tomei essa decisão de romper esse contrato. A gente já vinha nos preparando juridicamente por uma medida extrema, né? Que a gente obviamente não queria romper o contrato, porque isso é uma coisa... vamos lá, a gente rompeu com uma empresa na sexta para na segunda já começar uma nova. É uma operação de 120 funcionários. Então não era uma coisa simples de se resolver. Mas um dia, em alguns dias da semana, a empresa serviu pão seco com chá, né? E ali eu tomei a decisão, porque não é esse tipo de alimentação que eu, como secretário, vou permitir às nossas crianças. Então ali a gente tomou uma decisão difícil, né, mas necessária, de romper o contrato e fazer um contrato emergencial para que a alimentação não fosse parada. Esse contrato emergencial, ele pode se transformar no contrato efetivo? Qual é o procedimento agora com essa nova empresa que está fornecendo lá? A gente tomou essa decisão também amparados na Controladoria Geral do município, que nos sugeriu o rompimento do contrato, né? Lembrando que a Controladoria Geral é um órgão independente, né, do município, tem os técnicos lá que fazem essa avaliação. Então a gente fez essa contratação emergencial, obviamente porque a gente não teria tempo, né, de fazer uma licitação, e com o jeito que a empresa estava conduzindo, eu tinha que ser muito rápido para não faltar alimentação. Então eu não podia dar nenhum indício, né, para que ela tomasse alguma medida de abandonar
os serviços. Então foi feito esse contrato emergencial, que ele pode ser de até 1 ano, mas o meu compromisso é até o final desse ano letivo a gente fazer a nova licitação. Eu já de pronto montei uma equipe técnica lá na secretaria, com os nossos nutricionistas, com o pessoal da procuradoria, com todos envolvidos, para que a gente produza essa nova licitação, que na minha opinião a gente tem que refazer alguns itens da última, né, para melhorar o serviço. Então, até o final do ano, a gente vai ter essa licitação para que a nova empresa comece no início do ano letivo de 2026, que daí também é uma transição muito mais tranquila ali durante as férias. Uma das situações colocadas aqui pelos vereadores na última sexta-feira foi de que o fato de que a empresa que fornecia a merenda escolar lá ter decaído tanto a qualidade seria por conta de falta de pagamento na prefeitura. Foi um dos assuntos, né? Foi um dos temas que foi muito focado aqui, que teria gerado toda essa problemática lá. Qual é a visão da prefeitura, né? Da Secretaria de Educação a respeito dessa situação? Não a visão, mas quais são os fatos relativos a esse tema da questão financeira com o fornecedor anterior? Essa situação nos surpreende um pouco, porque a auditoria do município fez um documento, né, em relação ao ano do contrato, que ele venceu no final do ano, início de janeiro. Então ali os vereadores começaram a crítica por causa dessa auditoria. E naquela auditoria ali tinha, né, poucos meses de contrato e não havia nenhuma situação financeira. E como também eu, como gestor e responsável por esse contrato, assim que a empresa começou a não cumprir o contrato, eu também segurei os pagamentos, né? Porque é como na casa de qualquer um, né? Tu contrata uma empresa ou algum serviço e a pessoa não faz o serviço a contente, você também não vai pagar. Então eu sou responsável por esse contrato, e no contrato também diz que toda vez que a empresa troque algum item do contrato, ou até 2, ou como estava acontecendo nos últimos meses, de eles não seguirem nada do que a secretaria tinha de proposição para o cardápio, eu não teria que fazer o pagamento. Então, é claro que eu fui segurando o pagamento e não paguei, e agora estou auditando, né, esses meses do contrato, porque eu não vou, eu tenho responsabilidade com o recurso público e não vou aceitar que essa empresa brinque, né, com a alimentação das nossas crianças. Muito bem, agora eles já não são mais fornecedores, e essa situação dos pagamentos que foram segurados aí, então, foram segurados por questões contratuais, né? Então, é que a situação que foi colocada aqui, que uma coisa gerou a consequência, mas pelo que você está colocando, havia uma regularidade dos pagamentos, e já com a regularidade dos pagamentos havia esse não cumprimento do contrato, o que gerou aí a retenção dos pagamentos. Essa com toda certeza. O ano passado essa empresa já tinha sido notificado 14 vezes durante todo o ano, né? E eu em 4 meses também já notifiquei 14. Então, imagine quantas falhas essa empresa estava tendo, né, nesse contrato. E a alimentação escolar é uma coisa muito séria, né? A gente tem que... muitas crianças dependem dessa alimentação, ela é um fator importantíssimo, né, na educação das nossas crianças, então a gente tem que ter responsabilidade. Então a gente está auditando esses números, já existe uma ação no judiciário, né, em relação a essa questão, já existe uma ação no Ministério Público em relação a essa ação, e já existe também na Controladoria Geral do município uma auditoria em relação a esse contrato, e mais um procedimento administrativo interno para apurar, né, o porquê que esse contrato foi rompido internamente na prefeitura. Diante de tudo isso, de todas essas informações, de todas as ações que a prefeitura tomou, haveria, na sua visão, a necessidade ainda de uma comissão especial de inquérito por parte da Câmara de Vereadores, que também foi uma situação que foi colocada aqui na entrevista com os vereadores, que, de acordo com eles, não teriam acesso a determinadas informações, e por isso, então, por não terem acesso a determinadas informações, estariam solicitando, requerendo essa comissão especial de investigação. Olha, eu enviei à Comissão de Educação da Câmara Municipal todas as trocas de e-mails, todas as documentações,
tudo que foi feito em relação a esse contrato, eles têm em mãos. Eu brinco que essa CPI é a CPI do rancor, né? São as pessoas que ainda estão lá em outubro de 2024, são as 5 pessoas que foram derrotadas nas últimas eleições pelo nosso grupo político, e eles entendem talvez que eles têm mais conhecimento técnico do que o Ministério Público, do que o Tribunal de Contas para julgar. Na minha opinião, é uma ação totalmente política. Porque eu até desafiei os vereadores, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos nós todos aqui e vamos ao Tribunal de Contas, vamos ao Ministério Público, que eu quero assinar junto. Porque, obviamente, eu também quero que a empresa seja responsabilizada, porque para a Secretaria de Educação não foi fácil esse rompimento, esses dias que a gente perdia o sono porque não sabia se no outro dia de manhã ia ter alimentação ou como teria alimentação. Então, até a gente chegou a uma medida extrema de eu comprar frutas e verduras e carne bovina emergencialmente para ceder para a empresa fornecer para nossas crianças. Quando a gente viu que estava aquela situação de servir pão seco com chá, eu fui lá, fiz uma contratação emergencial de frutas e verduras e cedi a essa empresa para depois descontar deles para que a alimentação fosse corrigida. Então a gente tem essa responsabilidade e eu não estou lá para fazer política, né? E eu não quero, e eu digo a todos que eu não gostaria que os nossos servidores da educação fossem expostos por uma situação política, né? Então, para mim esse movimento é um movimento totalmente político, porque quem tem que cuidar disso, quem tem condições técnicas para cuidar, já está cuidando. Muito bem, e como é que está, para a gente finalizar então, Manuel, como é que está o fornecimento atual, com o novo fornecedor? Claro que tem aquela história, né, quando está começando, está tudo mil maravilhas, mas a perspectiva então é que tenha uma nova licitação, todo um processo adequado, mas atualmente as crianças lá de Indaial, da secretaria, que estão ligadas à sua secretaria, estão sendo bem atendidas dentro dos cardápios que foram combinados com a nova empresa. Graças a Deus é um período aí de transição, né, da nova empresa. Então, como eu falei antes, é uma operação aí que mexe com praticamente 120 profissionais, são 41 locais que a gente fornece a alimentação. Então é uma operação bem complexa, né? São praticamente aí mais de 10 mil alunos na nossa rede. Então a gente tem percebido que a operação voltou ao normal, né? As nossas crianças estão sendo muito bem alimentadas. Existe também um trabalho aqui que vale a pena frisar dos nossos nutricionistas, que fazem toda uma educação nutricional às nossas crianças. Então isso é muito importante. É muito legal tu ir numa escola, numa unidade, ver lá nossas crianças bem alimentadas, comendo fruta, comendo verdura. Então isso também nos dá muito orgulho. E também aos profissionais, né, que atuam, as merendeiras, elas têm a segurança do salário, né, da renda delas garantida. Esses dias eu fui visitar uma escola e a merendeira era uma venezuelana. E eu conversando com ela, perguntei, como é que foi essa transição? Então ela me agradeceu, né, porque ela precisava muito desse salário. E aí eu brinquei com ela, mas a senhora faz o tempero venezuelano ou o tempero brasileiro? Aí ela disse, olha, secretário, aqui o nosso tempero é o amor. Então por isso que a gente vê que as nossas crianças são muito bem tratadas, né? Então a gente está com o coração tranquilo, que tomou a decisão certa e a gente está conseguindo passar, né, por essa tempestade e resolver o problema, que é para isso que eu estou lá como secretário, para resolver problemas. Isso na sua pasta ali, quantas refeições mês são servidas ou diárias são servidas e qual é o valor de um contrato desse? O contrato ele pode chegar a mensal entre 1 e 1.300. 1 milhão e 1.300.000. Porque são 10 mil crianças e aí a gente tem várias refeições ao dia. Por exemplo, as crianças que ficam no integral, né, no infantil, elas recebem o café, recebem o almoço, o lanche da tarde e a janta, né? Então são 4 refeições só para uma criança, né? As do fundamental aí recebem, né? E a gente também tem ampliado a oferta do ensino integral, né? Isso é uma atitude muito, muito boa que a gente tem. Esse ano a gente começou a ampliar o ensino integral no primeiro ano. Ano que vem a gente quer aumentar para o segundo ano. E a gente reduziu a nossa fila do ensino integral no infantil esse ano de quase 500 crianças para 200. Então a gente tem feito esse trabalho e até o final do ano a gente quer zerar a fila do ensino infantil integral. Então ali vai aumentando cada vez mais o número de crianças alimentadas, né?
Muito bem, secretário, eu quero agradecer a sua participação aqui na nossa programação para falar sobre esse assunto específico no dia de hoje e, claro, a gente deixa os microfones da Rádio Cultura aqui abertos também para qualquer outro assunto aí que seja de relevância lá da sua pasta, da sua secretaria, para que possa divulgar também para a comunidade indaialense. Já visto a nossa audiência também lá na cidade de Indaial. Um grande abraço para você, uma excelente semana, um bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, a todos aqui da Rádio Cultura, em especial ao Jeter, que a gente tem um carinho especial por ele, e dizer que esse é o jornalismo correto, né? Que dá a chance do contraponto, a chance de a gente vir aqui explanar o que tem sido feito na secretaria, e a gente espera numa outra oportunidade estar vindo aqui para trazer boas notícias, trazer todas as obras que a gente tem feito, todas as reformas e ter a certeza aí que a gente está no caminho certo. Eu quero desejar aí uma boa semana a todas, com as bênçãos de Deus para todos, e que a gente possa no futuro próximo estar aqui de volta.